Olá, meu nome é Guilherme Cabral. Hoje estamos no oitavo simpósio e hoje nós estamos aqui com o Sandro Cavaleiro. Ele é um médico oncologista. Eu irei entrevistar ele. A primeira pergunta é basicamente sobre como você avalia a importância desse evento, desse simpósio, na prática clínica que a gente tem hoje em dia. Hoje, quem trabalha com oncologia sabe perfeitamente que é praticamente impossível você ficar atualizado em todas as áreas. E hoje, cada vez mais, o tratamento do paciente oncológico, ele é multidisciplinar. O paciente oncológico, ele precisa, e eu não falo só do médico, de oncologista, ele precisa do cirurgião, ele precisa do patologista, ele precisa do radiologista, mas ele precisa também da equipe de enfermagem, ele precisa do fisioterapeuta, ele precisa do psicólogo, então, do nutricionista, são muitas áreas. E para a gente ficar completamente atualizado de tudo isso, é impossível você fazer isso sozinho. E aí, eventos como esse, multidisciplinar, onde você tem médicos de todas as especialidades, você tem profissionais de saúde de todas as áreas, é fundamental para que a gente possa empregar, para que a gente possa utilizar o tratamento de excelência para os nossos pacientes. E isso acontece no mundo inteiro. E aqui, por isso que eu parabenizo sim essa iniciativa de trazer um evento como esse, onde você tem várias aulas com vários especialistas e essa troca de experiência, sem dúvida nenhuma, é fundamental para o tratamento ideal dos nossos pacientes. Na sua palestra, o foco foi no câncer de pulmão não pequenas células, né? Sem a Sim. mutação driver. Em que ponto estamos hoje no tratamento desse perfil de paciente? Só para a gente ter uma ideia, todo mundo lembra, eu até usei essa analogia na aula, dos atentados de 11 de setembro. Por quê? Morreram quase 3.000 pessoas num único dia. O câncer de pulmão hoje mata o equivalente a um atentado de 11 de setembro a cada 14 horas o ano inteiro. Então isso é extremamente grave e por isso que a gente tem que trabalhar em todos os cenários do câncer de pulmão, desde o diagnóstico precoce, mas também no tratamento da doença avançada, porque infelizmente ainda a maior frequência de pacientes são diagnosticados ainda com a doença avançada. E aí, levando para o tema da minha aula, que foi sem mutação drive, porque quando a gente tem essa mutação, significa que o câncer tem uma determinada alteração, que eu consigo agir contra essa alteração, que é extremamente eficiente. Só que mais da metade dos pacientes não tem essa alteração. E aí que entrou a minha aula, que a gente colocou a imunoterapia. A imunoterapia age perfeitamente nesses pacientes. Sem imunoterapia, a probabilidade do paciente estar vivo em 5 anos era de 8 meses. Hoje a gente mais do que triplicou, quadriplicou. A gente tem pacientes hoje a longo prazo, já com doença estável, graças a esses novos tratamentos. E foram esses dados que eu trouxe para compartilhar. E muito interessante esse ponto. E quais seriam as principais recomendações atuais para conduzir esses casos? Bom, se a gente falar de câncer de pulmão, acho que hoje tem algo que não foi o tema da minha aula, mas assim, não dá para passar. Certo. Combate ao tabagismo. Isso a gente tem que falar. Não foi o tema especificamente da minha aula, mas se eu quero mudar essa mortalidade, 85% dos casos de câncer de pulmão são devido ao tabagismo. Então a gente tem que combater o tabagismo. Segundo, estimular as pessoas sim a procurar o médico, a procurar o diagnóstico precoce. E fundamental foi o que a gente falou logo do início da nossa entrevista. Esqueça, eu vou ficar com um único médico, uma única pessoa. Não, é equipe multidisciplinar. Então, cada vez mais, para quem quer tratar câncer de pulmão, participar de eventos como esse. Porque em nenhum evento só da medicina, nenhum evento só da enfermagem, nenhum evento só da nutrição, você vai ter todos os dados que você precisa. Então, é eventos como esse realmente que a gente tem que participar e é por isso que eu estimulo cada vez mais as pessoas terem eventos como esse e as pessoas a participarem também. Muito interessante, muito bom. Para finalizar, que mensagens você destacaria para os colegas de trabalho também sobre os avanços e perspectivas nesse cenário, nessa área da oncologia torácica? A oncologia torácica, ela assim, tem avançado, é o carro-chefe dentro da oncologia do que a gente chama de medicina personalizada. E essa medicina personalizada tem assim, transformado o mundo para os nossos pacientes. Então, isso é muito, muito, muito importante. A medicina personalizada. Entretanto, a ciência avança, mas a ciência precisa da gente para fazer com que aqueles dados que a gente encontra nos estudos
cheguem até o paciente. Não adianta a ciência avançar e esses dados ficarem nos congressos, esses dados ficarem nos anais, esses dados ficarem nas revistas. Não, por isso que a gente tem que participar, a gente tem que compartilhar, a gente tem que trocar experiências para que a gente consiga fazer com que todos esses avanços que a gente apresentou aqui, durante todo o evento, todos os avanços que estão sendo publicados a cada mês nas revistas, consiga chegar até o nosso paciente. Obrigado, doutor Sandro. E se você quiser saber mais sobre o IBISP e o 8º simpósio, só seguir. IBISP Oficial.